Por que o rendimento na corrida cai depois dos 35 anos? Fala, meus atletas, eu sou o professor Ricardo, fisiologista, e hoje irei explicar para você por que o rendimento na corrida tende a cair depois dos 35 anos. Mas espera aí, de repente você pode pensar, não, professor Ricardo, meu rendimento melhorou depois dos 35 anos. De repente isso pode ser uma grande verdade, porém nós temos que levar em consideração se você treinava antes dos 35 anos ou a maneira na qual você treinava, porque às vezes você treinava de uma forma um tanto quanto, não diria que equivocada, mas sem um bom planejamento. Ou mesmo, de repente, você começou a treinar depois de mais velho, então evidentemente você percebeu uma evolução. Mas se você de repente tivesse já um lastro de treinamento, ou seja, uma boa condição de treino, vinda de uma boa base, na qual geralmente você faz no período da infância e adolescência, certamente o seu nível de rendimento ou de treinamento, talvez nesse momento, se de repente você passou dos 35 anos, de repente seria muito melhor. Mas o que acontece? De um modo particular, depois dos 35 anos, o que acontece? Para que você tenha um bom rendimento na corrida, você tem que ter uma boa capacidade de absorção de oxigênio. Ou seja, como que você faz isso? Mediante a respiração. Então você inspira, você puxa esse oxigênio do ar e você transfere esse oxigênio, ou seja, mediante a troca gasosa no pulmão, você leva esse oxigênio pelo seu sangue, pelas suas hemoglobinas até os seus músculos. E os músculos, eles têm uma estrutura chamada mitocôndria, que é uma organela que absorve aquele oxigênio e ali ele entra numa região chamada ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria, no qual ele produz energia, produz ATPs. O que acontece? Então, quanto maior essa capacidade, mais isso demandará do seu coração, porque você tem que fazer uma inspiração, ou seja, uma capacidade de absorção, ou seja, mediante a respiração, mas você tem que ter essa capacidade de bombear esse sangue que contém o oxigênio ali, olha, você tem que ter essa capacidade de bomba, ou seja, o coração ele é uma bomba, e o coração ele tem as suas câmaras, ou seja, ele tem 4 câmaras. Então, quando você realiza o treinamento, você aumenta o volume dessa câmara. Então, por exemplo, sobretudo o treinamento resistido de musculação, ele gera uma maior força contrátil. O próprio exercício também, aeróbio contínuo, aumenta essa câmara. E tem pessoas que já têm essa câmara, de alguma forma, aumentada naturalmente por um aspecto fisiológico. Então, o treinamento permite você também aumentar isso aqui. Só que, para você aumentar, além de você ter que ter uma câmara, ou seja, uma quantidade significativa de sangue dentro do seu coração, dentro das câmaras, você também precisa aumentar a frequência no qual esse coração é bombeado, que é a frequência cardíaca por minuto. Então, você tem lá o seu sistema simpático ali, mandando, de alguma forma, informando o seu coração, estimulando o seu coração a bater com mais frequência. Então, o nosso coração tem receptores que, de alguma forma, percebe a chegada desse sistema chamado sistema simpático, adrenalina, noradrenalina, fazendo com que o coração aumente a sua frequência. Só que depois dos 35 anos tem um grande problema, tem um grande gargalo. Esses receptores vão morrendo. Então você não consegue aumentar a frequência de batimentos depois dos 35 anos. Essa frequência cardíaca vai diminuindo. Então por isso que depois dos 35 anos o rendimento aeróbio ou cardiorrespiratório, no sentido aeróbio, tende a diminuir. Por isso o rendimento depois dos 35 anos tem esse declínio. Conforme eu disse, você de repente até percebeu uma evolução, mas, evidentemente, se você percebeu uma evolução, por 2 motivos. Ou você melhorou a sua capacidade de treinar, que isso de alguma forma é treinável, ou de alguma forma a sua base, ou seja, a sua base foi muito ruim. Então qualquer coisa que você faça, você vai perceber uma evolução. Mas o quanto era em relação à sua capacidade no passado? Você sabe exatamente o quanto que você corria, por exemplo, seu teste, você já chegou a realizar o teste de VO2, aquele teste de 12 minutos? Quanto que você realizava em termos de distância no teste de VO2? Você realizou esse teste na sua infância, na sua adolescência, e você hoje consegue comparar esse mesmo teste agora na fase de adulto? E o seu treinamento na fase de criança e adolescência era significativo? Você teve uma boa base de treinamento, teve um bom lastro? Então tudo isso você deve levar em consideração. Então, por isso, assim, resumidamente, por isso que o seu rendimento depois dos 35 anos tende a cair, porque de fato, conforme eu já disse, você perde esses receptores. Mas é claro que um bom treinamento, uma boa orientação técnica, você vai utilizar estratégias para que de alguma forma você aumente pelo menos o volume aqui da sua câmara cardíaca, sobretudo do ventrículo esquerdo,
justamente para você, de alguma forma, ter uma melhor capacidade de bombeamento. Então, se você achou interessante esse conteúdo, se você, de alguma forma, quer correr, quer se desenvolver na sua corrida, você pode ser o meu atleta. Eu atendo você de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta realizar a minha mentoria, basta me chamar aqui, ou mesmo no direct, ou mesmo pelo WhatsApp, que eu atendo você e crio uma planilha específica, personalizada para você. Então, basta me chamar. Então, espero você num próximo conteúdo. Um forte abraço.